Nós vamos ouvir agora o professor Kleber Montezuma. O professor Kleber Montezuma foi candidato a prefeito em 2020, aliado de Firmino Filho, indicado por Firmino Filho, e perdeu a eleição para Dr. Pessoa, o atual prefeito. O professor Kleber diz que quem se arrependeu do voto que deu em 2020 vai ter a oportunidade de corrigir agora. Vamos ouvir o que ele diz sobre o assunto. 2020 eu fui o candidato que Firmino queria para a Prefeitura de Teresina. Interessante é que hoje eu encontro muita gente dizendo arrependido da decisão que tomou, mas agora a gente pode corrigir. A cidade de Teresina pode, e o sentimento que eu percebo é que a cidade vai corrigir, e corrige com Silvio Mendes. Naquela época eu tive 110 mil votos no primeiro turno, 140 mil no segundo turno, e eu espero que todos, e que aumente muito mais, eu tenho certeza que vai aumentar, de teresinense que escolha Silvio Mendes como nosso próximo prefeito. Dia. João Magalhães, é interessante, né, considerando a votação expressiva que teve o professor Kleber em 2020, ele não está participando esse ano. É curioso, não participa, não é candidato a nada esse ano e está aí defendendo o doutor Silvio Mendes. O professor Kleber Montezuma, quando foi escolhido pelo ex-prefeito Firmino Filho para ser o candidato, isso inclusive gerou, de certa forma, uma insatisfação nos bastidores, porque vamos combinar, ele tem uma experiência administrativa como gestor, mas para ser político ele não tem aquelas características, né? Eu lembro bem quando repercutiu aquele vídeo dele dançando em supermercado, aliás, no mercado. A gente que conhece a história política e administrativa do professor Kleber Montezuma sabe que não são características muito inerentes a ele. Então ele foi escolhido muito mais no sentido de que Firmino acreditava que ele seria um bom gestor, porque tem no seu histórico o fato de ser um secretário de educação que trouxe de fato resultados positivos para a cidade, mas até na imagem, né, pessoal dele, junto aos professores, ela não era positiva. Pelo contrário, a gente sempre ouviu e fez reportagens a respeito de que o tratamento que ele dava aos professores não causava assim uma simpatia. Então eu acredito que isso ajuda a justificar o porquê dele não ser mais candidato, né? Foi uma questão de momento que ele, inclusive depois em entrevistas, até reconheceu que estava sendo candidato ali por uma questão de conjuntura, porque Firmino escolhia para ser o gestor, mas que política, disputar uma campanha eleitoral não é muito a praia dele, mas é óbvio que ele é um eleitor importante, primeiro porque já teve essa experiência de concorrer à prefeitura, teve uma votação muito expressiva nessa casa aí dos 140 mil votos, conhece a educação de Teresina, pode dizer que contribuiu de forma considerável, né, para que Teresina ainda hoje sustente o título de melhor educação infantil entre as capitais brasileiras. Agora, disputar uma eleição realmente não é para ele. E quando ele diz que é uma chance, há uma possibilidade do eleitor reaver o erro, né, que cometeu em 2020, é interessante porque a gente sabe que Teresina foi governada pelo PSDB por praticamente 30 anos, né? Você somar ali Ferraz, Firmino Filho e Silvio Mendes, e Firmino Filho novamente, são praticamente 3 décadas na mão do mesmo grupo político. E quando o doutor Pessoa foi eleito, ele tinha a grande chance, né, de fazer com que o teresinense esquecesse o modelo de gestão tucana. Mas a gestão é impopular, a gente sabe disso, a prova é o desempenho político, né, eleitoral do doutor Pessoa, e isso fez com que o teresinense, na verdade, tivesse aquela memória afetiva, aquela memória carinhosa, quando lembrasse das gestões do prefeito Firmino Filho e do PSDB como um todo. Então, tanto é que hoje, tanto Fábio Novo quanto Silvio Mendes, de certa forma, disputam, né, o legado do ex-prefeito Firmino Filho. Porque ao invés de o doutor Pessoa fazer o teresinense esquecer das gestões tucanas, ele fez, na verdade, o teresinense meio que sentir saudade da época em que Firmino Filho era prefeito. Talvez isso ajude a explicar o porquê de tanto Fábio Novo quanto Silvio Mendes disputarem o legado de Firmino Filho.